Bem-vindo ao nosso canal Causos no Japão. Espero que se inscreva-se e deixe uma curtida. E bora pra vinheta. Bem-vindo de volta ao nosso canal. Vamos falar hoje de algo que acontece somente aqui no Japão. Bosozoku. Já ouviu falar neles? Antes de começarmos, não esqueça de inscrever-se no canal e ativar o sininho de notificações. Origem. Esse nome Bosozoku foi criado após a Segunda Guerra Mundial, onde veteranos de guerra personalizavam suas motos, tipo choper americano, com guidões altos e garfos longos, como hobby. Para eles era como uma terapia após o tenso período de guerra. A década de 1970 foi quando o termo Bosozoku realmente começou a emergir. Este foi um período caracterizado por tumultos reais entre a polícia e muitos desses grupos de jovens. O termo Bosozoku não foi realmente criado por esses grupos de motociclistas, mas acabou sendo amplamente adotado e usado por esses vários grupos. Nas décadas de 1980 e 1990, Bosozoku costumava embarcar em passeios em massa, nos quais até 100 motociclistas viajavam juntos lentamente em massa por uma via expressa ou rodovia principal. Os motociclistas passavam pelos pedágios sem parar e ignoravam as tentativas da polícia de detê-los. A véspera de Ano Novo era uma ocasião popular para os passeios em massa. Os motociclistas às vezes quebravam os carros e ameaçavam ou espancavam qualquer motorista ou transeunte que atrapalhasse ou expressasse desaprovação do comportamento dos motociclistas. A participação nas gangues atingiu o pico de 42.510 membros em 1982. Isso fez do Bosozoku a forma predominante de delinquência juvenil no Japão. Os números lentamente começaram a diminuir após o pico de 1980. É relatado que, na década de 1990, havia cerca de 28.000 Bosozoku espalhados por todo o país. Em 2004, o governo japonês aprovou uma lei de trânsito revisada que deu à polícia mais poder para prender motociclistas que andassem de forma imprudente em grupos. Com o aumento de prisões e processos, a participação do Bosozoku rapidamente entrou em declínio. A partir de 2010, a polícia informou que a nova tendência entre os Bosozoku era andar juntos em grupos muito menores e andar de scooters em vez de motocicletas fortemente modificadas. A prefeitura de Aichi foi relatada como tendo o maior número de pilotos, seguida por Tóquio, Osaka, Ibaraki e Fukuoka. Em 2015, havia apenas 6.771 Bosozoku ativos relatados em todo o Japão. Em 2013, a Agência Nacional de Polícia reclassificou as gangues de motoqueiros Bosozoku como organizações. Características: os Bosozoku geralmente têm entre 16 e 20 anos de idade. Eles são conhecidos por seu estilo que imita fortemente a cultura griazer nos Estados Unidos. Isso inclui um corte de cabelo estilo pompador, uniforme Stokufuku, que muitas vezes eram macacões modificados e bordados, inspirados naqueles usados por trabalhadores braçais durante a era da Segunda Guerra Mundial, calças largas e botas militares. Tokufuku eram frequentemente bordados com vários slogans e desenhos grandes e intrincados. Eles eram vistos como um símbolo de status para muitos, simbolizando tanto o orgulho de si mesmos quanto sua força. Eles eram frequentemente usados abertos na frente, com bandagens em volta da cintura. Eles também costumavam ser acompanhados por óculos de sol arredondados e faixas Tazuki. A palavra Bosozoku também é aplicada à subcultura de motocicletas com interesse em customizar motocicletas, muitas vezes ilegal, e fazer barulho removendo os silenciadores de seus veículos para que mais ruído seja produzido. Esses grupos Bosozoku às vezes andam sem capacetes de motocicleta, ou o que no Japão é ilegal, também se envolvem em direção perigosa ou imprudente, como zigue-zaguear no trânsito e passar no sinal vermelho. Outra atividade é acelerar nas ruas da cidade, geralmente não para corridas de rua, mas mais para emoções. Com muitas motos envolvidas, a líder é conduzida pelo líder, que é o responsável pela prova e não pode ser ultrapassado. A polícia japonesa os chama de Marusou e ocasionalmente despachar viaturas da polícia para rastrear os grupos de bicicletas com o objetivo de prevenir possíveis incidentes, que podem incluir andar muito devagar pelos subúrbios a velocidades de 10 a 15 km
Veículos. Moto customizada estilo Bosozoku. Os Bosozoku são conhecidos por modificar suas motocicletas de maneiras peculiares e vistosas, que são chamadas de kaizusha, a veículos modificados. O estilo geral da modificação da bicicleta Bosozoku parece combinar elementos de uma moto chopper americana e uma café racer britânica. Exemplos de modificações que são tiradas desses estilos são guidões elevados como os de uma chopper ou carenagens grandes como as encontradas em café racers, embora Bosozoku geralmente os ajuste muito mais alto na bicicleta do que sua posição original e em ângulo para cima no frente. Uma típica bicicleta Bosozoku personalizada começa com uma bicicleta de estrada japonesa média de 250 a 400 cm3, adicionando um sistema de escape Shugo a cabeçalho de tubos múltiplos, apertando o guidão para dentro, conhecido como shibori, do verbo shiboru, apertar, e adicionando um chifre Sanrin ou Yonrin de 3 ou 4 trombetas, respectivamente. Esquemas de pintura altos nos paralamas ou nos tanques de gasolina com motivos como chamas ou designs de sol nascente no estilo kamikaze também são bastante comuns. As motos costumam ser adornadas com adesivos e ou bandeiras representando o símbolo ou logotipo da gangue. Também existem diferenças regionais marcantes nas modificações de motocicletas. Por exemplo, Ibaraki Bosozoku é conhecido por modificar suas motocicletas de uma maneira extensivamente colorida e chamativa. Eles geralmente têm 3 ou 4 carenagens superdimensionadas em forma de torre e uma abundância de luzes. Na América, o termo Bosozoku também é aplicado a carros que sofreram modificações extremas. O termo geralmente se aplica apenas a veículos fabricados no Japão e é um pouco intercambiável com o termo laços com o crime organizado. Em geral, o governo japonês vê os Bosozoku como grupos altamente organizados, afiliados a várias federações nacionais. Eles são conhecidos por serem surpreendentemente bem organizados, apesar de geralmente terem apenas um punhado de membros com mais de 20 anos. Eles também geralmente têm regras claras, uniformes, símbolos e outras marcas de organização. Certos grupos ainda cobram taxas de adesão e estabelecem punições. Esses grupos também representam uma grande proporção da atividade criminosa japonesa, estando envolvidos em vandalismo, infrações de trânsito e outras atividades criminosas. Suas vidas de crime geralmente não terminam depois que eles completam 20 anos. Estima-se que cerca de 25% dos Bosozoku tenham mais de 20 anos. Além disso, eles demonstraram ter laços com várias organizações da Yakuza. De fato, alguns números prevêem que até um terço dos recrutas da Yakuza vem de um dos poucos Bosozoku. No entanto, à medida que esses grupos se tornam menos comuns, seus laços com a Yakuza tornam-se menos aparentes, pois eles começam a recrutar de outros grupos marginalizados, como os Burakumin japoneses ou os coreanos de etnias Ainish. E assim terminamos o vídeo de hoje. Obrigado por assistir. Se gostou, deixe seu like, inscreva-se e compartilhe. Até o próximo vídeo.